Pessoal, essa atividade da correção eu vou procurar passar para vocês aqui do próprio livro para vocês acompanharem, ok? A questão 1, os passos iniciais da produção, né? Do resumo foram dados em classe, agora você dá continuidade a eles. Vamos lá. Aí aqui, ó. Parágrafo. Existe um elemento divertido de entretenimento em acompanhar uma história e é uma das alegrias. Há muito mais do que isso. Na questão 2. Existe o gosto pela viagem e pelas imersões no desconhecido, pelo conhecido do outro, pela exploração da diversidade, transportar para outro tempo ou outro espaço, viver outra vida com experiências diferentes do cotidiano. Mas a leitura dos bons livros e da leitura traz também ao leitor outro lado dessa moeda, descobrir em um personagem alguns elementos que ele se reconhece plenamente, pessoas idênticas a nós mesmos, ajudando a entender melhor o sentido de nossas próprias experiências. Ok? Aí, no parágrafo 3, no parágrafo 3, o prazer da decifração, exploração daquilo de que é difícil, obstáculos, ser conquistado, tentando conquistar e vencer, tá? Aí, a questão 2. Quem escreveu o texto e de onde foi extraído? Aí ele tem as informações, né? Isso é lá da outra página, tá, pessoal? Da página 136. São as respostas, ok? Que eu estou passando aqui para vocês para facilitar, tá? Para vocês conseguirem fazer numa boa. Aí, aqui, vamos ver se eu consigo. Questão A. Quem escreveu o texto e de onde foi extraído? O texto foi escrito por Ana Maria Machado, onde eu expliquei para vocês, e faz parte do livro Como e Por que Ler os Clássicos Universais desde Cedo. Qual o assunto do texto? O texto aborda as razões que levam o leitor a gostar de determinada obra literária. O texto trata das razões que geram o prazer de ler. Na questão C, em quantas partes você dividiria esse texto? Sinalize marcando no próprio texto, onde. Aqui são considerações que vocês mesmos vão fazer, tá? Por exemplo, aqui, ó. Em 3 partes. Aqui eu vou ditar para vocês que tá ruim para enxergar. Então, vocês podem dividir ele em 3 partes. Vocês vão poder dividir ele em 3 partes, correspondendo aos 3 parágrafos. Ou 4, se perceber que o segundo parágrafo pode ser subdividido a partir da conjunção mas. Bom, pessoal, aqui neste trecho, deixa eu entrar no livro digital aqui porque ele acabou saindo.
é muito interessante essa parte aqui. Vocês vão fazer a correção, né? Que recurso foi utilizado para produzir a fala da personagem? Vamos lá. Nós vamos agora aqui, ó, nessa questão. Nessa aqui, pessoal. A sugestão de reescrita. Cara, a coisa está feia. Minha mãe descobriu que eu quebrei o troféu do meu pai. Você sabe qual? Não. Aquele que fica em cima da escada. Será que você não sabe um jeito de colar aquilo? Se ele descobrir que quebrou, vai ter um treco. Então, ele corrigiu essa fala aqui. Vocês perceberam que ele escreveu escada, pessoal? Olha só. Ele escreveu escada. Não usou a norma gramatical. Aí, aqui no texto 2, porque você está com essa cara, aí nós temos... Ver se eu consigo alinhar o registro. Aí, pessoal, ainda colocando ali, ó, nós respondemos a questão B, né, que nós reescrevemos. Aí, na questão 3, reescreva o trecho em seu caderno adequando as normas da linguagem, que foi o que vocês fizeram, né? E vocês perceberam, pessoal, que dessa vez o problema é a falta de pontuação e de paragrafação. O texto ele é um diálogo e deveria ter sido estruturado como um diálogo. Na questão B, ó, só voltando ali na 2, na questão A, que é essa questão aqui, ó. Opa. Na questão A do fragmento, o recurso que foi utilizado, pessoal, o principal recurso utilizado é a tentativa de reprodução dos sons. Fala, o autor escreve vários termos tais como pronunciado num registro informal. Além disso, reproduz uma gíria comum à faixa etária dele, né, o treco. Aí depois vem a sugestão da reescrita, né? Aí nós vamos ver aqui, ó, o B1. No texto a seguir, que também busca reproduzir um registro informal, o autor descuidou-se de um aspecto fundamental do texto. Aí vamos lá, ó. Desta vez o problema é a falta de pontuação e de paragrafação. O texto é um diálogo e deveria ter sido estruturado como tal. Aí na questão 2, B2, questão B, questão B aqui, pessoal, 2. Lá na questão B2, segundo sugestão de reescrita, aí ele reescreve o texto. Travessão. Por que você está com essa cara, mano? É que não está fácil. Meu pai deixar-me ir ao jogo. Mas por que você está falando isso? Meu pai diz que não vai deixar, que não adianta eu pedir, que eu abusei da TV e do computador. Mas você abusou mesmo? Ah, sei lá. Mas dá para ficar sem TV? Todo mundo vê, até ele.